Muito boa tarde. É com imensa satisfação que eu estou aqui presente hoje, fazendo essa palestra. Queria agradecer a oportunidade da Sayonara e a toda a comissão organizadora, e principalmente a minha satisfação de estar presencialmente em um evento. Eu como advogado e professor, depois de 8 meses dando aulas presenciais num computador sentado, eu estou tendo a oportunidade de estar em pé. Isso é uma alegria sem igual. Então agradeço aos presentes, agradeço quem está também assistindo remotamente, e pelo adiantar da hora, eu tentarei ser bastante breve, em que pese o nosso tema ser extremamente vasto, rico e cheio de detalhes. No primeiro momento eu vou falar de forma mais genérica sobre alguns dos direitos, sobre a judicialização da saúde e algumas das lacunas legislativas que nós temos no âmbito do direito em si, e isso que afeta tanto trabalhadores como pacientes, como segurados do INSS e pessoas que realmente são portadoras de doenças raras. O tema em si, apesar de, como alguém mencionou um pouco mais cedo, ser um outsider, né? Não ser da área da medicina, que realmente tratar de doenças raras, ele é extremamente interessante e tem total interligação com a medicina. O direito, apesar de ser uma ciência humana, ele tem, sem sombra de dúvidas, tudo de forma relacionada com a medicina em vários aspectos. Então, se você puder passar só esse primeiro slide. Eu acho que a doutora Janina mencionou no final da sua palestra dos objetivos e uma das máximas, né? O Estado tem que providenciar, tem que proporcionar políticas públicas e tem que fazer com que garanta realmente tratamento adequado a pacientes, a população como um todo. E isso, pessoal, não é um direito utópico, apesar de muitas vezes parecer. Isso não é caridade, isso não é simplesmente uma boa vontade. Isso é direito fundamental. Isso é um direito social fundamental, previsto no artigo 6º e previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Isso, de forma muito clara, é estabelecido a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Infelizmente, a gente vê que isso não acontece com muita frequência no Brasil. Seja independente de governo A, governo B, isso não é questão de ideologia ou de política, isso é uma questão conjuntural, isso é uma questão que acontece de forma muito recorrente, apesar de ser um dever fundamental do Estado, muitas vezes é desrespeitado. O que, de certo modo, gera exatamente algo que o Dr. Fausto vai abordar em mais detalhes, que são os julgados. Isso gera a chamada judicialização da saúde. Por favor, pode entrar no próximo slide. A judicialização da saúde é algo que vem acontecendo de forma muito recorrente nos tempos mais recentes, que é simplesmente as pessoas que buscam tratamentos de saúde, buscam medicamentos, buscam procedimentos cirúrgicos, não terem acesso a isso. Elas tentam isso administrativamente junto ao Estado, junto ao município, junto à União, e não conseguem ter esse resultado. Isso é negado na grande maioria das vezes. E quando isso é negado, acontece exatamente a busca no judiciário. Qual é o principal fundamento de quem busca isso no judiciário? É o artigo 196 da Constituição Federal, é o artigo 6º da Constituição Federal. E isso, de certa forma, é dever do judiciário conceder isso à população. Não há que se falar que isso o Estado não tem dinheiro. Quando eu digo Estado, é a federação, não estou falando do Estado A ou do Estado B. Mas o Ministério Público da Paraíba, por exemplo, e de outros estados onde eu tenho oportunidade de advogar, já demonstrou por A mais B. O Estado A ou o Estado B diz que não tem recurso para providenciar determinado medicamento. Muito bem, mas ele tem recursos para providenciar e fazer propagandas A, B e C que superam 3 vezes mais o recurso da saúde. Então, por isso que torna-se incoerente. E é por isso que muitas vezes se busca judicializar, se busca uma proteção da justiça. Quando a gente procura justiça, a gente busca um negócio chamado tutela jurisdicional. Pode parecer um nome um tanto quanto estranho para quem não é do direito, mas tutela é proteção, jurisdição é justiça, vulgarmente falando.
Então a gente busca a proteção do judiciário, busca uma resposta judiciária. A judicialização da saúde acontece, pode passar, por favor, mais uma vez. Pode abrir o slide, já abre os dois. As razões pelas quais isso acontece são as mais variadas. É a busca por tratamentos, é a busca por medicamentos, é a busca por procedimentos. As doenças raras em especiais, muitas vezes elas são diagnosticadas. Quando diagnosticados, os tratamentos eles são exorbitantes. Aí o Estado diz o quê? Não temos recursos para isso, não temos medicamentos para isso. Existe uma outra questão que envolve a judicialização da saúde, que é chamado tratamento off-label, que é o tratamento que não é para aquela doença específica, mas que pode ser utilizado de certa forma. Já há estudos nesse sentido, não são estudos consolidados, mas tem total condão de propiciar qualidade de vida, uma vida menos desgastante e uma busca pela cura ou minimamente por uma condição de vida mínima de sobrevivência, o que muitas vezes é difícil de acontecer. Em relação ao Sistema Único de Saúde, em relação não apenas ao Sistema Único de Saúde, que é o público, mas também ao sistema particular, muitas vezes também quem é detentor de planos de saúde e são portadores de doenças raras, buscam tratamento junto aos seus planos de saúde, mas não obtêm êxito, o que também leva à judicialização contra os planos de saúde. E isso torna-se um ciclo. E qual é a consequência disso? Alguém pode dizer, mas se a pessoa busca na justiça e tem êxito na justiça, pelo menos conseguir alguma coisa. Entretanto, isso gera consequências, isso gera um efeito rebote. Afinal de contas, você tem um recurso que é destinado a determinada parcela, determinado investimento, destina tanto para a saúde. A partir do momento que você judicializa isso, uma causa, um tratamento, busca de medicamento que é extremamente caro, você gera a necessidade de pagamento, a necessidade de você adimplir com aquela decisão judicial e cumprir a decisão judicial, e faz com que haja não um desvio, mas simplesmente o desvirtuamento desse recurso que é destinado para uma grande parte da população, mas que passa a ser destinado para apenas um ou dois que estão buscando um tratamento específico. Isso é ruim de maneira alguma, isso é assegurado pela Constituição. Mas isso acontece porque, repito, o Estado não proporciona, o Estado não gera e não deixa fazer com que as pessoas realmente busquem tratamentos adequados. Outra consequência que isso gera é a própria sobrecarga do judiciário. O judiciário fica assoberbado. Os números do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, demonstram de maneira clara e evidente que a quantidade de ações que buscam prestações jurisdicionais, que buscam medicamentos, que buscam tratamentos, vem subindo de forma estrondosa, vertiginosa ao longo dos anos, exatamente pela ausência de políticas públicas, pela ausência de prestação do Estado e a ausência de tratamentos adequados. Uma outra situação, e essa talvez seja mais humana, que a judicialização da saúde acarreta, e eu infelizmente vejo isso, a pessoa quando busca o judiciário para obter um medicamento ou um tratamento, por mais rápido ou por mais célere que o judiciário tem que ser, considerando liminar, determinando a concessão do tratamento ou do medicamento, muitas vezes isso chega de forma tardia. E o óbito é algo que acontece com muita frequência quando a judicialização ocorre e o ente estatal não cumpre a decisão ou alega que não possui recursos. Isso dificulta não apenas a vida das pessoas que realmente têm doenças raras e que buscam isso, mas também o próprio tratamento que os médicos oferecem. Afinal de contas, como é que eles vão oferecer um tratamento que tende a ser o melhor, é buscar o seu melhor, mas no final das contas ele não consegue propiciar isso para o seu paciente? Então, isso é um ciclo em que acontece de forma recorrente. É por isso que, nesse mesmo momento, eu queria apenas de forma bem introdutória e bem breve, que a gente poderia passar a noite falando disso aqui, deixar claro para vocês: o direito de saúde é um direito fundamental, tem que ser resguardado pelo Estado. Isso tem que ser propiciado, tem que ser feito, e se não é possível voluntariamente, que pelo menos a justiça de fato, de certo modo, conceda, determine que aquele tratamento, aquele medicamento seja fornecido, e de forma célere, para que o tratamento efetivamente seja efetivo e eficaz.
Uma outra questão que eu queria abordar e que passa despercebido por muitas pessoas leigas é que a gente denomina como um limbo jurídico. É uma lacuna legislativa que a gente tem e que afeta não apenas as pessoas que têm doenças raras, mas pessoas que adoecem de certo modo e precisam do auxílio do Estado. Esse auxílio que muitas vezes deve ser prestado pelo INSS e, em outros momentos, pela empresa. De forma bem breve, uma linha do tempo que acontece na diária de muitas pessoas. A pessoa adoece, torna-se incapaz para o trabalho. Ela contribui para o INSS. Muitas vezes, isso é descontado do seu contra-cheque, mas isso não é repassado para o INSS. Isso faz com que a pessoa busque o seu benefício em um determinado momento e tenha um benefício indeferido. É culpa do INSS? Em primeiro momento, não. É culpa da empresa. Mas a responsabilidade de cobrar isso aí é do próprio INSS. Uma outra situação que talvez seja ainda mais grave é quando a pessoa tem a contribuição efetivada, a pessoa tem direito, pelo menos em teoria, de acordo com laudos médicos, a um benefício previdenciário de auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, e essa pessoa simplesmente busca aquele tratamento, busca aquele benefício e tem um benefício indeferido. Aí o que ela vai fazer? Ela tenta judicializar. Mais uma vez ela vai contra o INSS para obter o seu benefício. O que muita gente não sabe é que a pessoa que está buscando a judicialização, buscando um benefício previdenciário, ela simplesmente está sem receber salário da empresa, que a empresa é obrigada a pagar por 15 dias de afastamento, os 15 primeiros dias. A partir do 16º é responsabilidade do INSS. E depois disso, a obrigação do INSS não é cumprida. Enquanto a pessoa está brigando na justiça para obter um benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e ela não recebe da empresa, não recebe do INSS, como é que ela faz para se sustentar? Como é que ela faz para se manter? Como é que ela faz para manter um tratamento de saúde que ela necessita para sobreviver muitas vezes? Para se tratar. Ela não faz, né, pessoal? Isso é o que a gente chama de limbo jurídico. Quando volta na questão do limbo jurídico, isso gera um desamparo para o trabalhador, que determinadamente ele é um trabalhador, em outro momento ele é um segurado do INSS, ele fica desamparado de ambos os lados. Ele não consegue aquele tratamento, ele não consegue mais realmente efetivar conseguir o seu medicamento, a cirurgia, ou algo do tipo, porque não tem recurso financeiro. Isso aí é o que efetivamente a gente chama disso aí, da desconexão entre a legislação trabalhista e a legislação previdenciária. São duas legislações irmãs que deveriam estar caminhando de maneira conjunta. Elas deveriam se comunicar, mas parece que a gente está falando do direito da Inglaterra e o direito brasileiro. Elas simplesmente não se entendem. E quem é que paga o pato nessa brincadeira? É a pessoa portadora da doença, é a pessoa que realmente é um segurado do INSS, que é um trabalhador. Isso também acarreta o desamparo do trabalhador portador de doenças raras. Se uma pessoa que, de certo modo, sofre acidente de trabalho, ou uma pessoa que tem uma doença comum, muitas vezes não consegue isso, imagine como isso se dá na pessoa que é portadora de doenças raras, a pessoa que tem doenças raras e que muitas vezes o diagnóstico é até difícil, concepção. É difícil você realmente fazer isso, demonstrar isso. Eu cansei de ter pessoas que tinham determinadas doenças que simplesmente chegavam através do exame e nem o diagnóstico fechado elas tinham, o que gerava, de certo modo, um completo limbo jurídico. Então, isso fica o alerta, não apenas para o trabalhador, que muitas vezes não desconhece isso, para a pessoa leiga, mas para o próprio ente estatal, que deveria sim procurar sanar essa falha legislativa e realmente deixar esse trabalhador, esse segurado, essa pessoa que tem uma doença rara, minimamente amparada, não deixando totalmente no vácuo. Para finalizar essa breve exposição, em virtude do tempo, muitas pessoas desconhecem quais são seus direitos. Eu, como professor de direito, eu costumo dizer na minha sala de aula, eu defendo que deveria existir uma disciplina no ensino médio que tratasse noções do mundo jurídico, para que as pessoas soubessem o mínimo dos seus direitos,
antes de efetivamente buscarem fazer o curso de Direito ou efetivamente buscassem fazer qualquer outro curso. Não que isso realmente venha beneficiar Direito, mas porque isso certamente faria com que nós tivéssemos pessoas melhores e as pessoas realmente pudessem lutar e buscar minimamente pelos seus direitos. Seja o direito do consumidor, seja o direito constitucional, seja o direito previdenciário, o direito do trabalho, qualquer um deles. E muita gente que realmente acometida de doença sabe que não pode se aposentar com apenas 12 contribuições mensais, ou que algumas pessoas sequer precisam comprovar 12 contribuições mensais. Algumas doenças previstas em lei sequer exigem carência de 12 meses. Algumas pessoas não têm ideia de que, mesmo sem contribuir, podem ter direito a um benefício de prestação continuada, chamado BPC, ou LOAS, como é popularmente conhecido. É um amparo assistencial. Muitas pessoas não têm noção de que isso existe. E muitas vezes elas descobrem isso porque um vizinho comenta, ou porque um aliciador chega para fazer isso e cobra horrores para ter entrado numa ação judicial, o que não deveria acontecer. Então, tudo isso é ausência de conhecimento, ausência de política pública para difundir isso. Muita gente não sabe, por exemplo, que quando se aposenta e ela não consegue exercer os atos da vida cotidiana, mínimos, como pentear o cabelo, como fazer um café, como preparar o seu almoço, como dormir numa cama, essa pessoa ela tem o direito de ter um acréscimo no seu benefício de 25%. Como assim? Ela tem uma pessoa que auxilia ela diuturnamente, e isso faz com que ela tenha o direito de ter um acréscimo de 25% no seu benefício, que pode, inclusive, além do teto da Previdência. Isso é uma questão que muita gente passa despercebida. Outra questão é a quitação de um imóvel financiado. Muita gente tem imóvel financiado no Brasil. E a pessoa, quando se aposenta por invalidez, desconhece que algumas financeiras, elas simplesmente dão o direito de você quitar o seu financiamento a partir do momento que se aposenta por invalidez. Isso tenho plena convicção que 1% da população não tem ideia de que isso existe. E a quantidade de pessoas que simplesmente deixou de exercer o seu direito por falta de conhecimento da legislação não é brincadeira. Isso é culpa da pessoa que não sabe, não conhece o direito? Não. Isso é simplesmente falta de divulgação. Isso é simplesmente falta de uma disciplina no ensino médio, ou simplesmente falta de humanidade das pessoas que não têm a oportunidade de fazer isso. E por fim, muitas vezes, talvez esse seja o direito que muitos conhecem, que é a isenção de imposto de renda. Mas muitas pessoas também não conhecem, não têm noção de que tem isenção de imposto de renda quando são portadores de algumas doenças. Quando isso acontece, não é simplesmente você ter a doença e você vai ter o direito. Você tem que ter um laudo específico, você tem que buscar isso junto à Receita Federal para que posteriormente você tenha isso. Em todos esses casos, quando há o indeferimento administrativo, porque isso tem que ser alertado, não adianta você ir para a justiça buscar algum desses direitos sem que você pleiteie isso no âmbito administrativo. É preciso que se busque isso administrativamente. Se por acaso você não busca, você não pode ir à justiça. E quando isso é indeferido no âmbito administrativo, aí sim, você pode buscar isso na justiça. Tudo tem solução, tudo é possível que aconteça. Mas infelizmente, às vezes o caminho é longo. E essa demora, muitas vezes, deixa as pessoas desamparadas. Então, em virtude do breve espaço de tempo, eu encerro minha exposição aqui e passo a palavra ao Dr. Fausto para abordar os casos de judicialização. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a coordenação deste congresso, através da doutora Sayonara Araújo, saudar a todos os demais congressistas e também, e principalmente, a todos os demais palestrantes que já nos antecederam e que irão nos suceder também. Saudar em particular o meu colega Dr. Paulo Vitor pela brilhante explanação que fez e que me deixou aqui numa situação difícil, porque vai ser complicado complementar as suas colocações. Nos foi dado o desafio de falarmos aqui sobre direitos, desafios e dificuldades enfrentadas pelos portadores de doenças raras. Os direitos, o Dr. Paulo Vitor já fez uma explanação mais ampla, e aí eu vou fazer só uma passagem rápida sobre as questões que
amparam esses direitos na nossa legislação. Então, nós temos no topo da cadeia de leis a nossa Constituição Federal, a Carta Magna de 88, e que, em seu artigo 3º, ela diz que nós devemos ter uma sociedade livre, justa e solidária. Também promover o bem-estar de todos. No artigo 5º da Constituição, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. E no inciso 35, que eu reputo como um dos preceitos da Constituição mais importantes, ele diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então veja, todo aquele que tiver algum direito que foi lesionado deverá se usufruir do Poder Legislativo para recuperar esse direito ou para corrigir essa lesão. O artigo 6º da Constituição fala dos direitos sociais, que o meu colega já anteriormente falou, e o artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O artigo 227 da Constituição Federal também fala sobre o dever da família, da sociedade e do Estado proporcionar saúde a todos. Especificamente relacionado com os doentes ou as pessoas portadoras de doenças raras, tivemos uma grande evolução com a Lei 10.332, que, embora seja de 2001, ela passou mesmo a ser implementada a partir de 2010. E essa lei, ela criou, digamos assim, uma efetividade dos direitos dos portadores de doenças raras. Nesta mesma lei, o artigo 1º diz que haverá o direcionamento de 17,5% da arrecadação sobre a intervenção, da contribuição de intervenção do domínio econômico, diretamente para a saúde. E em seu artigo 2º, parágrafo 3º, ela diz que 30% desses 17,5% serão utilizados especificamente para promover a saúde das pessoas portadoras de doenças raras. Obviamente, a gente sabe que isso nesses percentuais não são cumpridos. E para que se haja o cumprimento desses percentuais que a lei determina, é necessária a judicialização das pretensões dessas pessoas. Após a evolução da Lei 10.332, essa portaria aí eu reputo como das mais, assim, foi o propulsor do cumprimento dos direitos que os portadores de doenças raras têm. Porque a partir desta portaria aí do Ministério da Saúde é que realmente começou a evoluir os investimentos na saúde. A partir de 2014, se a gente tivesse condições de trazer aqui para apresentar para vocês, mas se tornaria um tanto quanto mais extenso. A partir de 2014, no Brasil, o gasto do poder público ele foi num crescendo que chegou de 2014 a 2019 a 8,2 bilhões. É óbvio que, em relação àquele que padece da necessidade, aquele portador de doença rara que tem a necessidade do auxílio do poder público, isso talvez signifique pouco dinheiro. Porém, se for bem aplicado, dá para resolver muita coisa. A questão é que nós temos a boa aplicação desses recursos pelos nossos gestores. Adentrando essa questão dos desafios, eu até entendo que, para mim, existe uma interconexão entre desafios e dificuldades, porque eu entendo que os desafios dos portadores de doenças raras são exatamente aqueles de se fazer cumprir o que determina a lei.
Então, essa portaria 199, ela trouxe uma grande evolução, porém, difícil é se fazer cumprir. Difícil é você bater a porta do poder público, bater a porta de um hospital e existir lá a disponibilidade para que essas determinações sejam cumpridas. Aí vem a questão das dificuldades. Vejam, existe uma comissão, acho que todos aqui têm conhecimento disso, existe uma comissão perante o Ministério da Saúde, que é a CONITEC. Essa comissão digamos assim, o órgão responsável por fazer a implementação ou a alteração ou ainda a exclusão de tratamentos de doenças raras, fazer com que esses tratamentos passem a constar daquelas coberturas, daqueles tratamentos cobertos pela lista do SUS. Essa comissão é ela que tem o poder de fazer essa inclusão, exclusão ou alteração. Então, todo aquele que tem acesso a um tratamento novo, tem conhecimento de um tratamento novo e que esse tratamento não faz parte ainda do rol de tratamentos ou de medicação cobertos pelo SUS, poderá acionar essa comissão aí e essa comissão fazer a análise e dar um parecer dela para que o SUS passe a partir de então cobrir também esse novo tratamento. Bom, feita essa explanação rápida sobre as questões de direito, eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais sobre o posicionamento do nosso judiciário, da justiça brasileira. Nós tivemos um julgamento que, embora ele tenha iniciado em 2007, um recurso extraordinário que aportou ao Supremo Tribunal Federal em 2007, desde lá ele passou a servir digamos assim, de referência para todas as decisões do judiciário brasileiro em relação à questão das doenças. No entanto, esse recurso extraordinário, ele impôs determinadas condições para que se pudesse lograr êxito ao ingressar com ação no Poder Judiciário. Quando você precisava recorrer ao Judiciário, ou quando o caso precisa recorrer ao Judiciário para que seja agraciado com determinada pretensão, é preciso, quando se tratar de medicação ou de tratamento para a saúde, é preciso preencher esses 5 requisitos aí, que sem eles a ação não logrará êxito. Você só conseguirá lograr êxito se preencher pelo menos desses 5, os 4 primeiros, porque esse 5º item é mais quando você quer ingressar com ação contra a União. Então, quando o ente contra o qual você está litigando, contra o qual você está brigando na justiça, e esse ente é a União, aí você preenche esse 5º requisito. Quando for somente plano de saúde, seguro de saúde, Estado, município, não precisa preencher esse 5º requisito. Mas dentre os requisitos para que se tenha a concessão da ordem judicial, é necessário que primeiro, haja a incapacidade financeira do pretendente. Esse requisito aí é muito simples de ser preenchido, porque 99% da população não tem condições por conta do alto custo dos tratamentos. Em segundo, a necessidade da demonstração de que aquela comissão que eu citei lá atrás, a CONITEC, ela não recusou o tratamento. Ou seja, a demonstração da não incorporação do medicamento não resultou da decisão expressa do órgão competente, que é aquela comissão, a CONITEC. O terceiro requisito seria a inexistência de substituto terapêutico. Então, se o SUS já oferta um substituto terapêutico, também essa ação não lograria êxito. E a quarta seria a comprovação da eficácia do medicamento através de evidências. Então, como a doutora Gianina mostrou num dos slides, que lá na Alemanha estão fazendo aquele tratamento com a pele e tal,
Então, aí seria a evidência. Então, esse é um dos requisitos. E o quinto seria, se for para... se esse tratamento que se pretende for para compor a lista daqueles ofertados pelo SUS, aí precisa ingressar automaticamente também contra a União. Esses requisitos que eu citei anteriormente, eles decorreram de uma ação, que é exatamente esse recurso extraordinário que eu falei, que foi movida por essa senhora, Carmelita Anunciada de Souza. Essa senhora é uma conterrânea nossa, do vizinho estado aqui do Rio Grande do Norte. Ela ingressou com uma ação contra o estado do Rio Grande do Norte em 2001, sendo que naquela oportunidade, de imediato, o juiz concedeu-lhe a tutela antecipada, que o doutor Paulo Vitor já falou aqui, que seria como se fosse uma antecipação da sentença. O judiciário do Rio Grande do Norte já concedeu a tutela antecipada para que o estado do Rio Grande do Norte já passasse a cumprir a obrigação de fornecer o tratamento a essa senhora. A ação foi julgada procedente, o estado recorreu, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve sua decisão, ele recorreu ao STJ, enfim, em 2007, o estado do Rio Grande do Norte ingressa com um recurso extraordinário em decorrência dessas decisões nesse processo da senhora Carmelita. A partir de 2007, esse julgado dela aí passou a servir de norte, de cerne para todo aquele que ingressasse com esse tipo de ação. Por quê? Porque foi realmente essa decisão aí, foi um divisor de águas no mundo jurídico, no que se relaciona a fornecimento de tratamento para doenças raras. Bom, o julgado é esse aí. Esse julgado, por incrível que pareça, ingressou em 2007, foi julgado agora em agosto de 2020. Foi quando ele foi finalizado, agosto de 2020. Esse recurso extraordinário aí, ele foi julgado em regime de repercussão geral, ou seja, ele vale para todas as ações que tratem sobre o mesmo assunto e que estejam pendentes nos tribunais brasileiros. Com esse julgamento aí agora do mês de agosto do ano andante, a Justiça brasileira destravou 40 mil processos. Existiam 40 mil processos que estavam pendentes ainda de decisão em virtude de estarem aguardando esse julgamento. Ele foi julgado agora no mês de agosto. Então, o que é que acontece? Com essa decisão aí, com esse julgamento, houve uma grande discussão entre os ministros, porque cada ministro queria impor quais eram as condições necessárias para que se pudesse ingressar com ação para que obrigasse o ente, o Estado, o município, a União, o Distrito Federal, ou o plano de saúde, ou o seguro de saúde, a fornecer tratamento para doenças raras. Com esse julgamento aí, ficou exatamente decidido ficou sedimentado, cristalinizado aqueles 5 requisitos que eu citei anteriormente, que são exatamente a hipossuficiência, quer dizer, a incapacidade financeira, a prova de que não existe nenhum medicamento similar, a prova de que não houve negativa do CONITEC, a prova de que a medicação é eficaz através de comprovação científica e, no caso aí, obrigatoriamente teria que mover também contra a União. O recurso anterior que eu citei, como eu disse, ele é um divisor de águas também. Porém, ele, mesmo de 2019, ele cita o recurso anterior e cita o extraordinário do Rio Grande do Norte, que era realmente digamos assim, o condutor da jurisprudência do STF. Bom, para finalizar, que eu não quero mais cansá-los, eu trouxe aqui um julgamento também do STF, que trata da questão aí agora já não é mais contra o Estado, aí é contra os planos de saúde e o seguro de saúde. E
está pacificado esse entendimento também perante o STF. A Suprema Corte entendeu que, para que possamos exigir dos planos de saúde ou dos seguros de saúde que eles custeiem ou que eles indenizem um tratamento de saúde, é necessário que esse tratamento seja incorporado pela Anvisa, seja registrado perante a Anvisa. Se for um tratamento que não está ainda incorporado pela Anvisa, muito provavelmente a ação irá ser julgada improcedente. Porém, existem duas situações que ainda podem levar à procedência da ação, mesmo que não exista o registro perante a Anvisa, que são, primeiro, comprovar que aquele tratamento foi protocolado perante a Anvisa e que a Anvisa ainda não analisou e que já decorreu um determinado tempo sem que a Anvisa ofertasse nenhuma resposta. E o segundo ponto seria exatamente que comprovasse que as agências de vigilância sanitária de outros países já têm aquele tratamento como um tratamento possível, como um tratamento eficaz e que seja um tratamento que faz bem para o utilitário, né, para o paciente que o utilizar. Então, a jurisprudência dos nossos tribunais, porque o Supremo decidiu assim, os outros tribunais todos agora haverão de seguir. A jurisprudência dos nossos tribunais estão nesse sentido. Então, eu encerro aqui as minhas colocações, agradecendo a atenção de todos e a paciência, e tenhamos todos uma boa tarde.